E você tá combinando com o teu... Eu tô igual o SBT Rio. Eu desde o começo do Você programa, tá igual ao Hilal, inclusive. É isso que é? fala, Eu também basicamente. Eu quem? só não posso estar igual o Grêmio, senão dá confusão em casa. Né? E é verdade. O Cello é colorado, então não posso estar igual o Grêmio. Eu não tô... Essa combinação não é Eu muito falei boa pra Luizito mim. Soares, desculpa. Retira. Tá bom. Beijo, gente. Tchau. Tchau, minha amiga. Muito bem. É hoje. O Flamengo estreia no Mundial diante do Al Hilal. O time vem confiante nessa grande prova de fogo e a torcida também, como você vê aí o Vene Casagrande, né? Cadê? Olha só o VT. O primeiro passo para a maior disputa que o Flamengo participa este ano começa logo mais. E a equipe já está pronta para o grande duelo. O time já está em Tanger, palco do confronto contra o Al Hilal. O desafio será grande, mas o técnico Vitor Pereira aponta a força do elenco como diferencial para a decisão. Para a grande disputa, o treinador vai a campo com os laterais Mateuzinho e Felipe Luiz. Nos últimos confrontos, Varela era quem ocupava a lateral direita, mas acabou perdendo a vaga para Mateuzinho. Já Felipe Luiz retorna com força total depois de lesões. O time não tem desfalques para o duelo e conta com jogadores que voltam a disputar a competição. O clube tenta mais uma vez o título mundial depois da última participação em 2019. Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol estavam na disputa 4 anos atrás. Pedro fará sua estreia na competição. E quem volta a participar, mas desta vez pelo rubro-negro, é Davi Luiz. E depois de perder a Supercopa, o Fla quer começar o ano com um título que ainda falta para esse elenco. Um grande objetivo, ou talvez o maior desse ano, está nas nossas mãos, nas nossas oportunidades da vida, e cabe a nós darmos tudo para tentarmos conquistar esse Mundial. Muito bem, Vene Casagrande, boa tarde pra você, boa tarde, Lucas Pedrosa. Boa tarde. Muitos torcedores do Flamengo hoje fazendo pré aqui com a gente, não é mesmo? Os Sim. secadores também, nós somos um espaço bem democrático, não é mesmo, Lucas Pedrosa? Claro. Muito bem. Vene Casagrande, você estava em off falando que se perder pro Al Hilal, aí sim é uma tragédia. Não, Fernanda Maia, boa tarde. Primeiramente, boa tarde, Pedrosa. Boa Você tarde não usou a todo essa mundo. palavra, é claro. Mas eu considero um vexame se o Flamengo foi isso não que você passar falou. pelo Al Hilal. O Flamengo tem obrigação de vencer o Al Hilal. Não só pelo elenco que tem, mas pelo que o Al Hilal apresentou na partida anterior a essa, antes de chegar à semifinal. Não é um time que eu considero assim absurdo, com todo respeito ao Al Hilal. Se eu tivesse que caracterizar aqui o Al Hilal, bota aí, padrão futebol brasileiro, quem parece? Talvez, no máximo, um América Mineiro da vida. Então o Flamengo tem a obrigação sim de passar pelo Al Hilal, apesar dos pesares, da forma como apresentou o futebol antes de chegar ao Mundial, mas o elenco que tem não pode se dar o luxo de ficar pro Al Hilal nessa semifinal de Mundial. Um destaque muito grande pro Davi Luiz, que falou que nesses vídeos aparece muito, né, ô Lucas Pedrosa? O Davi Luiz já perdeu um Mundial com o Chelsea, inclusive contra o Corinthians, e aí ele diz até que o time inglês entendeu muito bem naquela época, porque o fracasso... O fato é, gente, os times europeus não levam o Mundial a sério como o futebol brasileiro leva. Para eles, o que importa é a Champions League. O Mundial é mais um título importante, mas não é o mesmo nível de importância. Só que pegando o que o Vene falou em relação à obrigação, correto? Seria um vexame. É justamente isso que me faz ligar o sinal de alerta em relação ao Flamengo. Porque o medo desse vexame pode atrapalhar dentro de campo. Por quê? Campo e bola, o time do Flamengo é muito melhor do que o Al Hilal, isso nem se discute. Só que o psicológico, sendo um jogo de 90 minutos, onde o outro time também tem algumas peças importantes, o Ediar, Michael, tem o Garralou, que é um grande atacante que já passou pelo futebol europeu. Mas, para mim, o maior obstáculo do Flamengo, e aí eu vou usar o argumento do Fenê, é o próprio Flamengo, de ficar hoje nervoso com o medo de passar esse vexame. De resto, campo e bola, o time do Flamengo é muito melhor. Só uma curiosidade, Mundial é a competição que o Gabigol ainda não marcou com a camisa do Flamengo. Então acho que hoje ele vai desencantar. Hoje? É. Eu botei 2-0, tá? Eu gosto de arriscar o placar, eu botei 2-0 Ô, Vene, Flamengo. você não tem drone, não, daquela lateral direita ali? Da lateral direita vai ser Mateuzinho. O meu drone diz que na lateral esquerda vai jogar o Ayrton Lucas. O seu drone diz isso. Então faz o seguinte, coloca. Você aí que tem site de especular a escalação, essas coisas, aqueles jogos fantasy, né, que você aposta, né, que joga, que ganha ponto do chapéu. Você que tem negócio de pega o dinheiro, bota não sei o que pra dizer resultado, cartão. Ayrton Lucas na lateral esquerda, é isso? Sim, meu drone diz isso.
Eu tenho personalidade, Tá eu não vou certo, seguir o que Nenê os Casagrande. outros falam. A minha apuração é essa. Posso errar? Posso errar, mas tentando acertar. A gente não vai errar, não. E sabe quem é o treinador do Al Hilal? Ah. Você se lembra dele? Ramon Dias, Eu lembro passou pelo dele. Botafogo. Ele, na verdade, passou e nunca treinou o Botafogo. Nunca treinou, porque ele chegou, teve que fazer uma cirurgia, o filho assumiu e ele foi demitido antes mesmo de assumir. Treinador argentino. Eu gostei da entrevista dele, ele é malandro. Ele é. malandro. Vamos agora pegar o avião e ir direto para o Marrocos, conversar com o querido e competente João Venturi. Eu quero que você me conte tudo por aí, João. Boa tarde. Bom dia por aí, né? Boa tarde já. Oi, Fernanda, tudo bem? Boa tarde pra você, pro Lucas, pro Venê, pra todo mundo que tá com a gente aqui no SBT Rio. Tô aqui com a galera, muito bem acompanhado. A gente tá no Marrocos, mas eu posso dizer pra vocês que parece que é o Rio de Janeiro isso aqui, porque todo lugar tá lotado de flamenguista. É no restaurante, é no hotel. O cara do Uber, do táxi que traz a gente pra cá, ou ele tá com boné, ou ele tá com cachecol, ou ele tá com uma camisa. Parece que a gente tá no Rio de Janeiro. Tem a placa aqui de São Luís do Maranhão, que a gente sabe que pra lá também tem muito flamenguista. Essa galera veio de São Luís, veio do Rio de Janeiro. A gente tá no Marrocos ou a gente tá no Rio, amigo? Tudo bem, boa tarde? Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Aqui, a galera toda aqui, tem gente no Maranhão aqui também. Mas o Rio de Janeiro não faz esse frio aí, você tá de luva, tem gente de cachecol, de gol. Nesse momento tá fazendo um friozinho aqui, mas a gente vai esquentar o clima lá dentro, porque isso aqui é Flamengo. São Luís do Maranhão, você tá um pouco mais perto daqui do que o Rio, mas são algumas horas de viagem também. Algumas boas horas de Como é que foi o trajeto de lá pra cá? Foi longo, mas foi mágico, porque vir pra cá tá sendo a realização de um sonho. Você sim deve estar com frio aqui. Muito. Me tremendo toda. Amigão, chega aí. Quero saber o seguinte, eu tenho conversado com muitos flamenguistas por aqui. Alguns dizem que a final é hoje, que não é sábado, que o jogo mais importante é hoje. É hoje ou é sábado? Hoje é a primeira final, primeiro jogo, primeira decisão. Tenho certeza que o Mengão vai ganhar e vai decidir contra o Real Madrid. 2-0 pro Mengão. E o Michael? O Michael do outro lado hoje, ele assusta, sabe como marcar? Michael vai ficar no bolso, nosso lateral direito, Varela. Olha, amigão, chega aí você também. Expectativa pra hoje. É importante vencer hoje, né? Essa estreia, esse primeiro jogo. Tem uma tensão, apesar desse time estar bastante cascudo já, mas é um clima diferente também, não é não? É um clima diferente, mas o Flamengo já é um time mega campeão, né? Já tá acostumado com grandes finais. E hoje é a nossa revanche. Contra o Liverpool foi por pouco, hoje não, vamos passar por muito, hoje é mole, Flamengo campeão, bicampeão. Vem cá, e quem vai ser o cara? A gente tá acostumado com o Gabigol decidir Libertadores, decidir fazendo gol sempre em finais, hoje não é uma final, hoje quem vai decidir ou é o Gabigol ou vai ser um outro personagem? Vai ser o Arrascaeta. Como é que vai ser o placar hoje? 2-0. Gabigol e Arrascaeta. E você, amigão, chega mais perto aí, você tá quase fugindo do quadro aqui. Fala pra gente do jogo de hoje. Veio de longe também. Pelo Flamengo vale tudo. Vale tudo, a gente veio de Brasília, Flamengão. Vou falar pra vocês, não vai ser 2-0 não, vai ser 3-1 Flamengão. O jogo de hoje vai ser tranquilo. Sabadão, Vinícius Júnior vai ajudar a gente, vai fazer um gol até contra se brincar, viu? Deixa eu perguntar, galera, tem gente aqui de Brasília, tem gente do Rio, tem gente de São Luís do Maranhão, Sergipe, Campo Grande, Fortaleza, de Espanha, tem gente de Portugal. A nação rubro-negra se encontra aqui, a gente está do lado de fora do estádio, a fila já está bem grande por aqui, estádio novinho, um pouco mais de 10 anos, mas estádio novo. Tá sim, Fernanda, eu vou passar para você, mas vou deixar esse sobe-som da galera aqui. Vai pra cima deles, Olha aí, torcida encasacada, essa torcida que foi seguir o Flamengo no Mundial. O João Venturi, como sempre, chiquérrimo com seu... Porque ele só entra de lugares frios, né? A coisa chique. Ele é fera. Ele só entra em lugares chiques, ele tá sempre com casaco. Ô, João, eu fiquei curiosa. Tem um rapaz de boné aí, esse, e ele levanta uma placa escrito Obrigado, tio Elvis. Ô, Big Boys, eu fiquei curiosa pra saber o que o tio Elvis fez. Pagou a passagem dele? O que será que o tio Elvis fez? Fiquei curiosa. Uma bobagem?
Posso perguntar aqui, Fernanda, pra ele? Você levanta a placa pra gente aí. Obrigado, tio Elvis. Conta pra gente quem é o tio Elvis, o que fez o tio Elvis. Tá aqui, ó, hashtag estamos realizando um sonho. Quem é o tio Elvis? Aí agradeça agora pra TV ao vivo. Ele foi a principal pessoa pra trazer a gente pra cá. Então a gente deve agradecer bastante pra ele, porque se não fosse por ele a gente não estaria aqui. Você já viu o Flamengo alguma vez em campo? Já lá em São Luís uma vez, faz muito tempo e tô realizado de poder realizar esse meu sonho. Teve que cruzar o oceano pra ver o Flamengo pela segunda vez, era mais fácil ter descido pro Rio de Janeiro, não era não? Muitas horas de sono perdidas, mas vale tudo a pena, porque isso aqui tá sendo muito especial, muito mágico. Pra cima, Mengão! Tá aí, Fernanda, um agradecimento então ao tio Elvis. Aqui o amigão, o que foi? Say hello to Brasil! Say hello to Brasil! Say hello to Brasil! Brasil, vamos Flamengo! Esse é o Banco BRB que proporcionou isso aqui. Aí, Fernanda, até marroquino torcendo pro Flamengo aqui, pode falar. Deixa eu te perguntar uma coisa, João. Você com a tua experiência de repórter, quem não torce pro Flamengo ficou encantado com a torcida? Por que tantos rubro-negros que são marroquinos por aí? O que você sentiu que aconteceu? Yeah, thank you. Olha, o que eu tô sentindo aqui é engraçado, assim, que a gente vem andando pra cá, então tem um ou outro marroquino, claro, a grande maioria é torcedora do Flamengo, mas todo mundo passa falando Gabigol, Gabigol, com o sotaque, né, deles aqui, fazendo a comemoração tradicional do Gabigol, então acho que essa figura do Gabigol ficou marcada pra eles, e a gente vê o que a gente sente, assim, o Gabigol trazendo essa torcida do Marrocos, pelo menos o que eu pude acompanhar desses torcedores que são daqui, né, que são locais, torcendo pro Flamengo, sempre se referindo ao Gabigol. Acho que ele tá ajudando a trazer essa torcida extra. Talvez 40 milhões de torcedores não sejam suficientes no Brasil. O Gabigol tá ajudando a criar novos torcedores Brasil afora, viu, Fernanda? Tem uma charanga tocando aqui atrás, não sei se vocês estão ouvindo, mas tá animado por aqui. É, inclusive, uma banda local aqui mesmo, com batuque. Então, assim, a gente sabe que tem brasileiro, já começa um sambinha, uma festa. É uma alegria imensa por aqui. E temos ainda, deixa eu ver aqui, Fernanda, dá licença, pouco mais de 2 horas para a hora do jogo, mas já tá bastante cheio. Tudo bom? Tudo bom. O senhor vem da onde? Santarém, Alter do Chão, Pará. Ô, o senhor tá longe também, hein? Bem longe, uma logística complicada para chegar aqui, mas pelo Flamengo a gente faz tudo. Então tá bom, manda um abraço pra galera do SBT Rio. SBT Rio, com muito carinho, um abração muito grande, mas um abraço mesmo pra galera de Santarém do Pará. Joia, valeu, obrigado. Muito bem. Obrigada, viu, João? Bom trabalho aí pra você, sempre muito competente, faz várias coberturas. João Ventura é um grande repórter, vai Fernanda, trazer aí tem as um ponto informações também sobre a torcida marroquina ser a favor do Flamengo, porque o Al Hilal passou por um clube marroquino antes de chegar à semifinal. Então deve ter aquele ar de revanche, né? Ah, vamos torcer pro Flamengo por conta da revanche. Você é inteligente, pode sabia? ser isso, não sei. Parabéns, hein? E o Casablanca, o Idade Casablanca é preto e vermelho também. Sim, tem time isso que também. Passou o Al Hilal. Muito bem, agora, falando sobre esse campo e bola aí, Venê, o Flamengo, você falou que acredita pelo seu drone, que é Ayrton Lucas ali, isso é especulação, né? O seu drone. É, aí, meu né? drone. Pelo lado direito vai ser o Mateuzinho. E o restante, o Flamengo é aquele Flamengo que todo mundo já conhece como time titular. É, isso aí, com Léo Pereira, Davi Luiz, Santos no gol. Aí tem o Thiago Maia, o Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Esse é o time padrão do Vitor Pereira. Eu acredito que após o Mundial, o Vitor Pereira possa fazer mudanças nesse time. Mas para a disputa dessa competição, esse é o time titular. Existe essa dúvida aí na lateral esquerda. Ayrton Lucas, Felipe Luiz, é muito questão de característica. O que o Vitor Pereira deseja? Ele deseja ter um lateral mais veloz? Bota o Ayrton Lucas. Ou um lateral que prende mais o jogo, que cadencia mais a bola? Bota o Felipe Luiz. Ô Pedrosa, o Venê trouxe pra gente na semana passada essa informação que a expectativa é que depois de passar o Mundial ou as finais? O Mundial, né? O Mundial, o Vitor vai começar a colocar o seu rosto no tipo, do jeito... Vai pintar mais a casa. Isso, que a forma como ele usou, a expressão que ele usou na entrevista coletiva dele. Ele está morando na casa alugada do jeito que tá. Quando chegar o material, que não é material que não vai chegar a ninguém, mas quando ele puder, ele vai começar a fazer a reforma que ele quiser. E vai mudar. Você conhecendo o tipo de trabalho do Vitor Pereira, você acredita que vai mudar muito esse Flamengo?
Não é mudar muito, mas eu não duvido de, por exemplo, ele mexer nesse quarteto, tá? Eu não digo nem nas peças, mas na formação desse quarteto, para que ele faça um Flamengo que tenha mais capacidade defensiva. O time do Dorival Júnior, a grande característica do Dorival, era uma casa muito bem arrumada, era um time que conseguia se defender com a bola, se entrosar. De tanto atacar o adversário, o Flamengo conseguia não sofrer, o que é um conceito do futebol. Agora, o Vitor Pereira é um cara que exige mais dos jogadores, eu já falei isso aqui 1000 vezes. Dou o exemplo do Roger Guedes, que hoje está jogando muito bem lá no Corinthians, inclusive, mas foi reserva com o Vitor Pereira, mesmo sendo um destaque do time. Porque se ele tiver que mexer, e ele não tem isso, o treinador europeu não tem isso, ele vai mexer. E eu também não duvido se tiver que mexer nesse quarteto, tirar uma peça ou outra, fazer um revezamento, até porque depende das peças que vão chegar. Mas principalmente esse meio-campo também no 4-4-2, talvez ele mexa nessa formação. Na zaga também eu não duvido que ele também mexa, não duvido. Depende do desempenho do Davi Luiz no Mundial. Se o Davi Luiz for muito mal, algo que aconteceu contra o Palmeiras, por exemplo, o Fabrício Bruno sai na frente para ser titular. Tem uma enquete já rolando no nosso Twitter, @SBTRio. Vai lá no Twitter, segue a gente. Você também pode conversar com a gente através da hashtag SBT Esporte. Eu vi que o pessoal botou aí. E aí você, torcedor do Flamengo, tá nervoso? Compartilha com a gente se você tá nervoso, se você não tá, como tá sendo essa pré para esse jogo do Mundial de hoje. Flamengo hoje, na semifinal do Mundial, vai. Essa aí a gente quer saber a sua opinião. Primeiro, ganhar fácil. Segundo, ganhar no sufoco. Terceiro, ganhar nos pênaltis. Quarto, perde, tá empatado aí, ganhar no sufoco e perder, mas começou agora, então vota você, a gente quer saber a sua opinião e eu quero saber a sua, Vene Casagrande. É porque ganhar no sufoco e ganhar nos pênaltis eu considero a mesma opção, mas enfim. Pra você. Nesse caso pra mim, aí... que não sou Flamengo, pô, pênalti é bom, né? Tu gosta, Pedrosa? Eu adoro pênalti. Quando Vai não é o meu time, eu Pedrosa. adoro pênalti. Mas cara. dentre essas 4 opções, eu votaria no ganhar fácil. Ganhar fácil hoje? Ganhar fácil. E você, nessas Pedrosa? 4 aí, ganha fácil. Cara, eu acho que vai ganhar no sufoco. Vou repetir o que eu falei no início do programa. Hoje? Porque pra mim existe, repito, não é que o Flamengo não seja muito melhor do que o Al Hilal. Existe o medo de você passar um vexame. Quando você coloca esse medo em campo, caso você coloque, é difícil. Tem vários e vários exemplos de times que passaram no sufoco em partidas da semifinal do Campeonato Mundial. A pressão está no Flamengo. A pressão contra o Real Madrid não é em cima do Flamengo. O Real Madrid tem a obrigação de ganhar do Flamengo. E o Flamengo tem a obrigação de ganhar do Al Hilal. Então, para mim, não é sufoco. É que o Flamengo não vai passar fácil. Acho que seria uma opção assim, ganha. Mas não é fácil também. Ô, Big Boss, por favor, repete na caixa o que você falou para mim aqui no Ponto Eletrônico. Eu tô pessimista hoje. Por quê? Muito pessimista. Por quê? Por quê? Por conta do robozinho. Eu acho que o Flamengo perde. Não, mas Perde você falou fácil, uma perde outra. fácil. Perde fácil. E qual foi a segunda coisa que você falou? Se fosse o Botafogo, ganhava. Ele tá ironizando, porra. Ele tá ironizando. Sério, Tiquinho faria a diferença. Não faria? Tiquinho, Chiquinho não faria Total. diferença? Eu falei isso aqui no off. O Botafogo ganharia do Al Até o Hilal. Marçal ia fazer um gol hoje. Marçal. Sim, o Botafogo ganharia do Al Hilal. Não é um time nada demais o Al Hilal. Eu concordo com o Pedrosa. Se o Flamengo perder, vai perder para ele mesmo. Por exemplo, jogar muito mal, erro de posicionamento, algo que o Flamengo apresentou antes de chegar ao Mundial. O robozinho que o Big Boss fala é o Michael, né? Sim. Que já jogou no Mas Flamengo. o Botafogo tem que pensar no Bangu. É melhor do que pensar no... No momento é o que temos mesmo. Ô, Fernanda, já que levantamos a bola do Michael, eu posso rapidamente explicar o acordo que existe entre Michael e Flamengo, se ele voltar para o futebol brasileiro, que a prioridade é o Flamengo, porque muita gente me perguntou sobre isso nas redes sociais. O acordo Mas a prioridade do Flamengo é ele? Não, olha só. Se um dia, por exemplo, o Palmeiras quer ele, segundo a imprensa paulista, o Palmeiras vai lá e faz uma proposta ao Al Hilal para contratar o Michael. O Michael, ou o empresário do Michael, vai ligar para o Flamengo e vai falar, olha só, o Palmeiras está me levando. Vocês têm prioridade? Vocês querem me contratar? Porque a prioridade aqui é vocês. Só que esse acordo é de cavalheiros, no aperto de mão. Sim. Não é algo assinado entre Al Hilal, Michael e Flamengo. Não é nada disso. É um acordo entre Michael e Marcos Braz. Na época, o Marcos Braz topou negociar o Michael, mas aí o Marcos Braz, na resenha, falou, beleza, vamos fazer esse acordo de cavalheiros aqui. Se um dia você voltar para o futebol brasileiro, a prioridade é nossa. É isso. Não quer dizer que o Flamengo irá contratar o Michael futuramente. Mas a prioridade é o Flamengo. Legal, bacana. Até porque, contratualmente, como é que você vai colocar um acordo de
de prioridade de um jogador que não é seu. Isso não existe em contrato, é muito mais na boca. A gente vai falar do André em breve, eu vou falar sobre isso. É porque o Michael falou sobre isso numa entrevista coletiva, na Zona Mista, depois do jogo do Al Hilal, e muita gente entendeu que fosse algo contratual. E não Mas assim, as pessoas precisam entender também que no futebol existem pessoas com caráter. E às vezes elas são gratas a um clube e viram e falam, eu tô indo embora, mas se um dia isso acontecer, eu vou partir e vou me comportar desse jeito. E a gente viu recentemente alguém com esse comportamento que foi o João Gomes. Eu dei a minha palavra pro Wolverhampton e eu quero ir pra lá porque eu falei com eles que eu ia. Então, assim, isso é muito difícil, mas acontece. E você sabe que esse jogo do Flamengo de hoje, ele é válido aí pela semifinal, todo mundo sabe do Mundial, mas muita gente dá certo essa vitória. O Venê, outros rubro-negros, né? Tem o negócio do já ganhou. Mas é preciso tomar cuidado. Eu não tô aqui secando nada não, Venê. Eu só tô informando, tá escrito ali. Que tem zebra. Sempre tem. E vamos lembrar os 3 brasileiros que foram eliminados nessa parte do Mundial que se chama semifinal? O Internacional em 2010, Mazembe. O Atlético Mineiro em 2013. Nossa, eu lembro disso. Pro Raja Casablanca. E o Palmeiras em 2020 pro Tigres. Olha, e essas coisas assim viram no WhatsApp, né? Estoura, né? Tá sorrindo ou tá chorando, Venê? Não, mas É bom, né, Pedrosa? Dá uma movimentada nos grupos do Zap. Sem dúvida alguma, meu. Sem dúvida alguma. Mas assim, por exemplo, esse time aí, que é o Tigres, o Gignac, eram grandes jogadores, era um time que tem um investimento muito alto e conhece futebol sul-americano. Não é o caso do Al Hilal, por exemplo. Mas repito aqui, todos os jogos de semifinal de Campeonato Mundial é uma pressão enorme para os times brasileiros, porque, repito, eles têm a obrigação de ganhar. E se não ganhar, meu parceiro, não adianta. O Al Hilal hoje pode fazer o jogo da vida dele. Pode fazer um jogo maravilhoso que nunca fez. A pressão e, no final das contas, a história sempre vai ser: o Flamengo foi eliminado na semifinal do Mundial. Em 2019, vocês lembram que o Flamengo enfrentou o Al Hilal? Eu lembro. O primeiro tempo, o Flamengo estava extremamente nervoso, e a gente está falando de um dos melhores times do Flamengo da história do clube, que foi em 2019. Isso pode acontecer esse ano. Aí que tá, como que o time esse ano vai conseguir reagir a esse nervosismo? Eu não sei se vocês lembram também, ali naquele 2019 e contra o Al Hilal, foi o Bruno Henrique que fez o gol? Foi, né? Foi o Bruno Henrique. Teve no segundo tempo, no primeiro tempo, a gente já começava a entender um comportamento, até um desgaste físico. Muito mais do que um nervosismo, um cansaço já daquele time do Flamengo que já estava no final ali da temporada, o negócio já estava se arrastando. Agora ainda teve aí tiveram férias no meio e tudo mais. Continua sendo ruim porque é o início da temporada, nunca é o melhor momento de nenhum atleta, o início da temporada fisicamente falando. Mas naquela ocasião, em 2019, o Flamengo tinha uma resposta física já Tanto é que na final pro Liverpool, o Jorge Jesus ele teve que fazer substituições forçadas. Questões da parte física. Tanto é que ele botou o Lincoln. Depois foi criticado por isso. Mas a parte física, de fato, pesou. Fez o gol, o Lincoln? Não fez, ele perdeu. Ai, perdeu. Ô, Pedrosa, vamos fazer um bolão? Ele sonha até hoje com esse gol, né? Igual você sonho não, tenho um pesadelo. E você sabe qual é o teu? Já sei que você vai falar. O Cássio com o Diogo... Acertei? Com certeza. Ai, gente. Aqui às vezes o meu marido dá para assim... Ai, Cássio, pegou. Vai, ô, bolão. Bolão. 2-1 Flamengo. 2-0 Flamengo. Gente, eu ia falar 2-1 Flamengo, mas eu não vou repetir o placar. Sabe o que eu vou falar? Difícil ter muito gol, mas vou chutar. 3-2 pro Flamengo. Um jogo bem movimentado. Gol lá, gol cá. Bom, agora o pessoal do Twitter vai falar também. Big Boys, você é a voz dos nossos amigos. O bolão para vocês, quanto será? Pela enquete que eu fiz aqui, 2-1 ao Hilal. Valendo o almoço, hein? Tô falando pelo grupo. Quem vai pagar o almoço? Não, tô falando pelo grupo aqui. Tá bom. Vocês estão discutindo comigo por quê? Não, é o grupo aqui. O grupo acha o quê? Não. Eu acho que é 2-1 ao Hilal. O grupo tá dividido. Não. O grupo tá rachado o elenco. O elenco rachado. E deixa... Vamos fazer o seguinte... Vamos voltar os games? Vamos nessa. Porque vocês viram que eles estão... Tu viu ali? Eu vi. Ali, ó, fragmentou. Se prepara. Chegou... Ai, 2-1. Aí veio o Marcelo. Não, eu não quero não. O Jay Careca. Também não acho isso não. Eles estão, ó... Pra ganhar da gente tem que estar entrosado. Já tô avisando. Tem que entrosar aí esse suíte aí. Exatamente. Senão a gente passa 2-0 o Flamengo, disse o DJ Careca no meu ouvido. Que eles têm esse poder...
Alex falou 2x0 Flamengo. Olha, eles estão rachados, hein? Eles estão rachados. Eu gosto assim. Vai colocar o Vidal como herói, DJ Careca? Calma aí, isso se o Vidal entrar, eu acho que nem vai acontecer. Vamos fazer, é pra ler isso aqui, Big Boys? Muito bem, hoje não é dia só de Flamengo, não. O torcedor vascaíno quer saber mesmo de Vasco e Nova Iguaçu, é isso que importa, não é? Perfeito. Muito bem. Esse é o jogo do dia. Vamos ver as novidades? Até porque o Vasco tá colado no G4. Tá, isso é importante, vai. Roda o Vascão. O palco já é um velho conhecido do torcedor carioca. Apesar de estar fora do Rio, o estádio Mané Garrincha em Brasília. O Vasco entra em campo diante do Nova Iguaçu numa prova de fogo para mostrar que está em evolução. O Gigante da Colina vem de uma goleada de 5-0 diante do Resende, que deu aquela melhorada na confiança. Já a situação do Nova Iguaçu é diferente. A equipe venceu apenas um jogo em 6 rodadas e vem de empate sem gols com o Botafogo. O Vasco entra em campo com seu time principal. Rodrigo, suspenso pelo 3º cartão amarelo, não joga. De Luca é o provável substituto. Figueiredo também será desfalque. O atacante sentiu dores na coxa e não foi relacionado. Eric Marcos e Orediano disputam a vaga. Já Nenê, desfalque nos últimos 2 jogos, está de volta. Nova Iguaçu e Vasco se enfrentam nesta terça-feira, às 9h10 da noite. Vamos lá, o Andrei, ele já está inscrito pelo Chelsea, só que ele precisa do visto do trabalho. Todo jogador que sai daqui para ir para a Inglaterra, ele precisa de um visto do trabalho. E o Andrei ainda não tem esse visto de trabalho porque ele tem uma pontuação que não chegou para o necessário sobre esse visto de trabalho. E aí o Chelsea está tentando inscrever o Andrei pelo Special Talent, que é uma forma de você inscrever jogadores, mostrando que ele é um cara relevante, que ele é uma joia, tendo uma pontuação também. O Andrei hoje tem 4 pontos e precisaria de mais um ponto para poder se inscrever. Primeiro ponto, a chance do Andrei ser inscrito é muito maior do que ele não ser inscrito, do que ele não conseguir esse visto de trabalho. Esse é um ponto importante. Se ele não conseguir, ele tem algumas opções, Fernanda. Por exemplo, em maio agora tem o Mundial Sub-20 da Copa do Mundo. O Andrei está jogando o Sul-Americano Sub-20 como capitão. Então a chance dele ser convocado é enorme. Então, o Andrei, jogando esse Mundial Sub-20, já conseguiria essa pontuação. Ele ficaria treinando no Chelsea durante esses meses, tem até o Chelsea Sub-21, e depois conseguiria essa pontuação. A outra chance era ser emprestado para o futebol brasileiro. Hoje, o que eu posso garantir para você, o Vasco não tem prioridade contratual em nada em relação ao Andrei. O Vasco vendeu o Andrei e o Andrei é jogador do Chelsea. 2 clubes brasileiros teriam condições. Por quê? Jogariam a Libertadores, condições de estrutura, e o Chelsea quer que o Andrei se prepare em caso de um empréstimo, que hoje são Palmeiras e Flamengo. O Flamengo ainda não demonstrou nenhum interesse. E o Andrei não tem intenção de vestir outra camisa aqui no Rio de Janeiro. Você falou outro dia que já ele não teria aqui. vontade, E repito, só que em condições de estrutura são 2 clubes os maiores do Brasil. Hoje o Palmeiras já demonstrou interesse e, em caso de um possível empréstimo do Andrei, o Palmeiras com certeza é o principal clube nessa corrida. Mas vou repetir aqui. Do Vascão. Isso. O Andrei não volta para o Vasco da Gama, a chance é 0 disso acontecer e, segundo a minha fonte, a chance dele ser inscrito, dele conseguir o visto de trabalho lá na Inglaterra é de 99%. Então essa é uma discussão que é quase vazia. O que eu quero dizer é, não volta para o Vasco. Se voltar para o Brasil, a chance maior é do Palmeiras e a chance maior de acontecer tudo isso é dele conseguir ser inscrito na Premier League tranquilamente, conseguindo o visto de trabalho. Ele fica até nervoso, homem. Eu quero mesmo. que você fale do jogo de hoje. Vamos lá. Figueiredo não está à disposição porque ele teve um probleminha na coxa, ele sofreu um tostão, aquela pancadinha na coxa, né, no último jogo, e por isso ele preferiu ser reavaliado. A comissão técnica também está reavaliando o Figueiredo, mas por enquanto não tem lesão. Então o Orelhano, que é um jogador que a torcida do Vasco tem muita vontade de ver, deve ser titular nessa partida, ou o Eric Marcos na vaga do Figueiredo. O resto do time é o mesmo, o Vasco levou o De Luca, o Nenê também retornou para esse jogo lá em Brasília. Então, é uma partida onde o Vasco precisa vencer o Nova Iguaçu para continuar encostando no G4 do Campeonato Carioca. Importante, já o Venê vai dar a opinião dele em relação a essa posição do Vasco bem pertinho do G4. Não fala agora, Venê, daqui a pouco você vai falar desse... É que eu ia falar G4. Para de ser chato, Big Boy. Daqui a pouco você vai falar sobre essa posição do Vasco, que tá quase no G4, Venê. Quase no G4. Agora vai. Mas
Muito Ah, maneiro. tem pra falar com o Vasco? Você quer falar do Vasco no G4? Eu quero falar que, olha, tô animado com o Vasco, tá perto do G4. 5x0 de novo hoje, Renê? Ah, hoje é dia pra golear. Não, assim. pelo menos uma coisa Com todo que... respeito ao Nova Iguaçu. E ó, tem que fazer uma boa partida pros torcedores lá em Brasília. O Vasco tem tido desempenhos ruins fora do Rio de Janeiro pra galera lá que paga caro, que gosta de ver o Vasco. 2 litros por dia. Eu vou mandar um beijo pro Zé Carlos Matias de Resende, vizinho do tio Cláudio. Um beijo pra você e da tia Cristina. Por que tá com o hino do Flamengo? Tchau, amanhã a gente volta Porque nesse hoje tem Mundial de Clubes. Mundial de Clubes. Tchau. É pedrosa.